Senhores frequentadores, bem-vindos à Unibis Cultural. Solicitamos desligar os aparelhos sonoros. Pedimos a gentileza de não entrarem com alimentos ou bebidas no teatro. É proibido filmar ou fotografar sem a prévia autorização da produção. Este teatro preenche todos os requisitos indispensáveis para a sua segurança. Alarme de incêndio instalado ao lado direito do palco sobre a porta de emergência. Extintores de incêndio aos lados do palco e na saída no piso superior. Hidrantes na saída do piso superior e no acesso aos camarins. Saídas desobstruídas com portas antipânico nos dois lados do palco e também na saída do piso superior. Iluminação de emergência constantemente acesas sobre as portas de emergência e nas saídas do piso superior, indicando rota de fuga. Sensores de fumaça espalhados por todo o teto, além de uma brigada de incêndio treinada para agir rapidamente. Fique agora com mais uma atração da Unibis Cultural. Bom divertimento! Eu acho que a cultura, ela mexe com a cidade como um todo, como a Unibis mexeu com a cidade como um todo ao longo dos seus 100 anos de existência. E eu tenho confiança de que assim será também com a Unibis Cultural. Eu acho que uma cidade como a nossa, a oferta dos espaços públicos é vital. Se esse centro cultural ecoar em alguns poucos de nós dessa cidade, acho que a gente está cumprindo um papel transformador maravilhoso. O design tem um papel muito mais importante na sociedade que a gente imagina. E o legal de transportar o design para a cidade, usar os benefícios dele na infraestrutura da cidade, é bacana porque a gente cria cultura. E essa cultura é das pessoas. Como cada vez mais os paulistanos e as pessoas que moram em São Paulo estão gostando mais da cidade, estão redescobrindo a cidade. Qualquer outra atividade que você ocupe espaço público, quase sempre você tem algum tipo de trilha sonora. Talvez essa mesma palavra devia estar virada para o lado de fora, porque as pessoas quando entram dentro do cinema, elas estão buscando uma saída. Acho que o cinema é isso. Ele é uma saída, ele é uma alternativa, ele é um caminho. O teatro tem esse poder fantástico. Ele é uma máquina de aprendizado constante. O teatro formou um cidadão, formou um caráter, formou uma educação. Então isto eu acho que é expansivo para a sociedade. Se todos nós pensássemos que contribuímos para alguma coisa, para uma ideia, dentro dos nossos ofícios, com dignidade, isto é transformador. He's my savior. Oh, he's my future. Hey, he's my treasure. Oh,
Boa noite a todos. Bem-vindos à Unibis Cultural, nesta noite que celebra de uma forma muito bem-humorada a parceria harmoniosa entre o Brasil e Portugal e que faz parte da programação oficial do Experimenta Portugal 2017, organizado pelo Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. Antes de iniciar o evento, gostaríamos de pedir um minuto de silêncio para homenagear as vítimas do incêndio na região central de Portugal. Damos continuidade à nossa noite com o espetáculo Um Português e um Brasileiro Entram num Bar, com Ricardo Araújo Pereira e Gregório do Vivier. Ao final do evento, haverá venda de livros e sessão de autógrafos com os artistas. Olá, viva, boa noite. Quem é que me está a chamar já? Exatamente, exato. Obrigado. Vamos, se calhar, agora deixar que os brasileiros também... Está bem? Estamos... Ninguém vai dizer olá para mim, pessoal. Exatamente. Era o que faltava. O rapaz está em casa e... Boa noite. Boa noite a todos. Olá, Gregório. Olá. Tens uma pessoa que diz olá. Olá, Ricardo. Se calhar é importante baixar a fasquia, não é? Porque... falaram muito em espetáculo, né? Sim, não contem com isso. Portanto, são duas pessoas a falar uma com a outra e que vão ficar sem assunto muito em breve. E depois a gente vai passar um microfone pela plateia para vocês fazerem perguntas, porque nós somos pessoas que excitam a curiosidade de uma plateia, certamente. Toda a gente entende o que eu digo neste idioma meio estranho? Sim? Excitam excitam. Aliás, falaram em duelo. Não é duelo quando tem um Pink e o cérebro. No caso, eu sou o Pink, obviamente. Quando tem um gênio e um imbecil. É mais uma homenagem que estamos aqui fazendo ao Ricardo. Eu, de verdade, não me coloco. E fora que, enfim, é o maior humorista, na minha opinião, em língua portuguesa. Disparado, quando eu digo maior, não é só porque ele tem 1,95 m, mas o maior em estatura moral também. E teremos aqui uma noite cheia de altos e baixos. Não, o Gregório está a dizer isso porque hoje vinha na Folha uma nota que dizia vai haver duelo de humorista. Não é duelo nenhum. Não vai haver duelo nenhum. Aliás, eu tive a ocasião de dizer, só para verem como o ambiente entre nós é amigável, eu tive a ocasião de dizer nessa notícia que o talento do Gregório cronista, do Gregório humorista, do Gregório poeta, do Gregório ator é, para mim, repugnante. Faz-me odiá-lo e desejar que ele não existisse. E, portanto, está tudo bem entre nós. Está tudo ótimo. Sim. Nós queríamos... A gente teve umas ideias sobre como ocupar o tempo até, fatalmente, as pessoas da plateia tomarem conta disto e... que era falar um pouco sobre a maneira como a língua que a gente fala é, de facto, muito parecida, mas não é a mesma. Nós tínhamos... Eu tenho, por exemplo... Está mais perto, desculpem. Eu tenho opiniões muito fortes relativamente à maneira como vocês usam a língua portuguesa e eu sei que o Gregório também tem relativamente à maneira como os portugueses a usam. No meu caso, ofende-me particularmente que vocês falem com as vogais todas abertas. Acho isso uma coisa
cansativa para os maxilares. Acho que é abusar das palavras e, sobretudo, há uma coisa estranha para mim, que é quando nós, de facto, abrimos as vogais, vocês fecham só para chatear. Por exemplo, quando nós abrimos, quando nós dizemos bebê, vocês dizem bebê. A gente diz cocó, vocês cucu. E, portanto, a gente nunca consegue entender-se. Porque quando vocês abrem, a gente fecha, e quando a gente fecha, vocês abrem. Eu queria dizer que me incomoda o contrário. Um fenômeno que eu chamo de austeridade vocálica, porque a economia das vogais nos portugueses é algo que realmente me consterna. Por que, por exemplo, na palavra confortável, vocês falam confortável? Existe palavra menos confortável do que confortável? É um encontro consonantal que só existe no português lusitano. Nem no húngaro você tem C-N-F-R-T. Comfort. Confortável. Toda palavra em português de Portugal tem pressa de chegar no fim dela, já percebeu? Confortável. Então, tem uma outra coisa que eu demorei muito para entender, que é vou te ligar, te ligo, telefonte. Telefonte. Parece, né, um alemão meio... parece Yiddish. Telefonte. E outra que eu amo também, colesterol. Colesterol, parece russo, né? É colesterol. Colesterol. Ela é uma palavra que rima, colesterol. Eu constato que quando tu dizes colesterol à portuguesa, o público brasileiro só percebeu de que é que tu estavas a falar quando tu disseste colesterol. É incrível, é de facto impenetrável. Eu às vezes ouço, estou no estrangeiro, por exemplo, e há um casal, estou no elevador, e há um casal de portugueses que começa a falar, e eu primeiro penso, serão russos? Não, são portugueses. Porque é de facto a nossa maneira de falar parece russo. E é o contrário extremo, você fala do Brasil, mas pior ainda é, assim, nesse aspecto das vogais, é a Bahia, que é um lugar em que todas as vogais são tônicas. Tem um amigo meu que diz isso. O português baiano, Bruno Galan, o português baiano tem todas as vogais tônicas. Eles falariam colesterol. Meu coração. Não tem? É o contrário do coração. Coração. É o colesterol. Cada sílaba é degustada em toda a sua tonicidade. Eu acho isso muito bonito. E tem o carioca, tem o contrário, que é uma abundância também exagerada de vogais. Onde, por exemplo, você fala tudo bem, está cheio de consoantes aí, o carioca fala ian, a, ian. São 5 vogais. Ian, a, ian. E aí, ian. Alô? O que é esse an que tem no final de toda vogal do carioca? Alô? Todo carioca termina todas as palavras com um tio, um a tio, tipo, alô, tudo bem, an? Cara, às vezes é no meio da palavra, tipo brother, um carioca fala brother, né? E é o contrário do português, a gente põe vogais onde não tem. Eu sou obrigado a reconhecer que no português de Portugal há um problema de autofagia de letras e nós temos, por exemplo, um problema de explicar a uma pessoa que gostamos dela. Não há uma boa fórmula em português de Portugal para fazer isso. O que nós fazemos, nós dizemos amo-te. 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 Parece que estamos a rosnar. Vocês resolveram isso bastante bem, invertendo. Vocês dizem te amo, que também ainda por cima tem um ti, uma coisa que é festiva logo, não é? Uma festa. E nós não temos isso. É triste dizer a uma pessoa que gostamos dela em português de Portugal, assim. Sim. É bom mesmo. Mas no Brasil tem um outro problema, que é o te amo parece muito, às vezes, com o tchau. Eu volto meio rápido, assim, tchau, 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 tchau. O tchau parece muito eu te amo, ao contrário. Dependendo da sua carência. Eu, algumas vezes, já ouvi um tchau que eu falei eu também. Tchau, 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 tchau. Tem um entre-lugar ainda do tchau eu te amo. Que é especialmente problemático. Mas o Gregório pediu-me para eu falar sobre isto porque é um admirador desta minha linha de raciocínio
Isso é muito bom, eu gosto muito quando se fala. Porque a gente fala muito, eu já vi muita gente falando mal do português, é isso que vai falar? Exatamente. E você é um grande defensor, acho, da nossa língua. Sou um defensor da nossa língua, porque a nossa língua distingue o ser do estar, coisa que o inglês e o francês não fazem. São línguas bárbaras que não distinguem entre ser e estar. I am here é a mesma coisa que I am Ricardo. É sempre o mesmo verbo. Ser e estar. Eu acho impossível viver sem distinguir entre eu sou bêbado, eu estou bêbado. E eu lembro-me de... Eu expus este raciocínio na Flip o ano passado, onde eu estive com o Gregório, e houve uma pessoa que foi dizer: não, isso não é assim, porque os ingleses dizem I am a drunk, ou I am drunk, e não sei o quê. Mas, de facto, isso coloca... Por exemplo, você está bonita, é uma coisa. Você é bonita, é outra. Se eu quero dizer apenas você está, eu quero dizer só você está, que é para se continuar a esforçar. Não é? Muito diferente é dizer você é, pronto, já está, para sempre. E eles não distinguem entre ser e estar. Isso é muito importante. Cara, é realmente uma língua... Eu gosto muito de várias coisas da nossa língua. Eu estava percebendo uma vez, só viajando, que eu queria falar... É uma história ridícula, mas eu ia pedir uma crepe uma vez. Estava viajando na França, falei, eu queria falar, eles põem muito pouca Nutella. Eu queria falar, capricha na Nutella. E capricha, eu descobri que é um verbo que não existe em nenhuma outra língua que eu saiba no mundo. Quer dizer, eu não falo húngaro, nem javanês, nem... Mas olha que palavra boa, capricho, porque aí um amigo meu falou assim, você tem que falar, não, é o Nutella extra. Não quero pagar por mais Nutella. O capricho é um extra gratuito. Não é? O capricho, fora que o extra, volta e meia tem uma quantidade exata, o extra são 50, não, o capricho é afetivo. Basicamente, o que você está querendo dizer é assim, ponha Nutella com amor, como se você gostasse de mim. E aí esse amigo argumentando falou assim, não, sabe por que não tem? Porque isso daí é uma coisa de país subdesenvolvido, que, afinal de contas, os países de vocês não põem... Aqui, as pessoas já capricham naturalmente. E eu contradisse ele mostrando a quantidade de Nutella que tinha dentro da minha crepe. Isso é mentira. No Brasil, o capricho ele é além, é uma piscadela, faz com carinho. Nós somos a cultura do capricho e, ao mesmo tempo, não à toa... Aliás, é uma língua que também tem chorinho, que é outra coisa que só tem no Brasil. Você não tem como pedir, pede um chorinho fora do Brasil. A little cry. Não existe. Could you cry a little bit here? Você não sabe o que é chorinho? Sei. Mas diminutivos em geral. É lindo. Como é que é possível viver sem a gente poder dizer devagarinho? Há um samba do Martinho da Vila que é vai devagar, vai devagar, vai devagar, devagarinho. Em inglês, se a gente lhe quiser explicar o que é esse samba, a gente diz go slowly, go little slowly. Eles não sabem o que é ir devagarinho, não sabem o que é estar quentinho, sabem o que é estar quente, mas é muito diferente estar quentinho. É engraçado você falando Martinho da Vila. Cara, eles param Martinho, né? Um diminutivo. Little Martin. Ele é... from the town. Little Martin from the town. O Little Martin... Você falando devagarinho ficou bonito, né? É engraçado, a gente, português de Portugal, a gente no Brasil está acostumado a ver um lirismo. Você declamando devagar, devagarinho. Ficou tão bonito. Mas eu acho que a língua ela acaba refletindo muito do que a gente é, né? Claramente. E eu queria atentar para a quantidade de vocábulo, para o léxico existente na língua portuguesa referente aos trambiques. Olha só, nós temos... Tá para descrever a mesma coisa, mais ou menos, embora tenha nuances muito importantes, mas temos trambique, mamata, tramóia, maracutaia e tem outros, propina, temos... Olha só, já citei 5 só assim de memória. Ou seja, é realmente uma língua que precisa dessa especificidade. É igual o esquimó, parece que tem 50 palavras diferentes para neve, não é? A propina é a nossa neve, assim. Está para a gente como a neve está para o esquimó. A gente precisa. Não, isso não foi uma tramóia, isso foi mais um trambique, não é? O trambique, por exemplo, é uma pequena tramóia que se faz uma vez só. A mamata ele é um trambique recorrente. A mamata é um trambique que você faz mensalmente. Já passa a ser uma mamata. Né? E por aí vai. A maracutaia é um trambique de proporções gigantescas. A maracutaia, não é? E é algo que só o português tem. Então, a cultura do capricho é também a cultura da mamata. No fundo, está tudo muito próximo.
Porque a gente tem vários matizes de ser bandido, não é? E é possível que em Inglaterra só se seja bandido de uma maneira. É triste imaginar isso assim. Aqui é todo um mercado. Há muita coisa assim, há muita maneira de ser bandido. A gente estava nos bastidores a falar sobre a maneira como o acordo ortográfico não resolve rigorosamente nada. E cria novos problemas. Exato. Até porque o acordo ortográfico ataca precisamente o único sítio onde a gente não tem muita dificuldade em entender-se. Não há muito problema para... A gente escreve a ação com 2 Cs e vocês escrevem só com 1. Não interessa muito. Agora, a maneira por causa da qual a gente se desentende tem a ver, às vezes, com vocabulário, por exemplo. Se eu em Portugal, se eu disser que estou no acostamento porque a minha perua não tem estepe, não há um português entende que está a falar português, mas ele não sabe nada do que está a dizer. Porque em português essa frase diz: eu estou na berma porque a minha carrinha não tem pneu sobressalente. É muito diferente de acostamento porque a minha perua não tem estepe. E, portanto, as nossas diferenças são às vezes de pronúncia e de sotaque e outras vezes são de vocabulário, sendo que essas diferenças nos deviam enriquecer e não afastar. E, como é óbvio, o acordo ortográfico não resolve em nada. Essa questão. Além de criar problemas terríveis, que eu acho que são realmente, na minha opinião, foi um crime para mim tão grande quanto a tomada de 3 pinos. Eu acho que ele é uma tomada de 3 pinos linguística, porque ele cria uma solução para um problema que não havia. Ninguém olhava para a tomada de 2 pinos e falava: falta alguma coisa aqui. Não existia isso. Ninguém olhava para a língua portuguesa e fala: tá faltando aqui. Ai, esse trema, não aguento esse trema. Não posso com esse trema, dá uma preguiça de escrever esse trema. Ninguém falava isso. Então me irrita profundamente que é uma solução para um problema que não havia. Sabe? De repente tem que jogar fora todos os livros e recomeçar do zero porque, não, é por causa do trema, porque é para unificar a língua. Não, para as pessoas lerem mais. Realmente, porque o pessoal não lia, né, no Brasil, ninguém lia por causa do trema. É isso? Realmente. Estou louco para ler o Machado de Assis, mas tenho nojo destes tremas. É isso? Por exemplo, em Portugal há a palavra para, do verbo parar, perdeu o acento. E isso para nós é grave, porque no Brasil vocês dizem para, vocês dizem para, e para, vocês dizem para. Por isso para vocês é sempre para. Mas para nós, umas vezes é para, outras vezes é para. E numa frase que me diz muito, que é: ninguém para o Benfica, de repente essa frase lê-se: ninguém para o Benfica. E eu deixo de saber se é nenhum jogador vem para o Benfica ou ninguém para o Benfica porque o Benfica está imparável, como deve ser. Eu acabei de perceber que tem mais torcedores do Benfica aqui do que do Fluminense, meu time. Mas tudo bem. Mas é normal, não é? É normal, é. Sim, é quase normal. Ninguém é do Fluminense. É muito pouca gente, Estamos morrendo aos poucos. Mas no Brasil também me revolta, porque para é o contrário, né? Para é de continuar. Hoje o que parava agora continua, enfim, é um inferno. E uma coisa que me irrita muito também é a queda do hífen em coisas como copiloto e, sobretudo, cocomandante, que hoje é o cocô que é mandante. Você tem cocomandante junto. É um absurdo. Cocomandante, gente. Isso não faz o menor sentido. Nós temos, em Portugal, nós escrevemos a palavra, por exemplo, arquitetas, nós escrevemos com um C atrás do T, que é para abrir o E. Senão fica arquitetas para nós. Fica arquitetas. E, como é óbvio, são coisas muito diferentes. A arquibancada é a maior bancada. O arqui-inimigo é o maior inimigo. E as arquitetas são as maiores tetas. E, portanto, se eu for a uma livraria comprar um livro escrito de acordo com o novo acordo, que se chama As Arquitetas de Samantha Fox, e de repente descubro que é sobre as senhoras que lhe desenharam a casa, eu vou ficar muito desapontado, não é? É um absurdo, mas o que eu fico feliz é que Portugal tem uma desobediência civil muito maior. E eu acho que tem a ver com o fato de terem criado a língua, ter uma propriedade maior, simplesmente não pegou. E eu adoro isso. Falo, não quero escrever. Tem vários colunistas que falam... Isso. Não, em Portugal, neste momento, há vários jornais que decidiram: nós adotamos o acordo, mas têm muitos colunistas
que no fim da coluna dizem eu não sigo o acordo. Há um jornal que diz nós não seguimos de todo o acordo. E há um jornal que diz nós seguimos a não ser quando é estúpido. Seguem o acordo, por exemplo, em quase tudo, mas continua com acento. Isso a gente acha estúpido. E por isso foi ótimo para a língua, para unificar bem a língua. Foi excelente. E a ideia toda era unificar a língua, que, enfim, eu não entendi até agora. Mas para mim é igual... Por exemplo, há um caso que é... Vocês dizem recepção e nós dizemos recessão, mas escrevíamos recessão com o P atrás do C. E então, para unificar a língua, nós tirámos o P e vocês continuaram com o P. É verdade? Nós agora escrevemos recessão sem P e vocês continuam a escrever recessão com P. E assim estamos mesmo unidos. Eu não sabia disso. Puta, que vergonha. Porque isso, na verdade, foi uma coisa bem brasileira, eu acho. Né? Foi nossos gramáticos. Os gramáticos estão por trás disso, assim como os fabricantes de Benjamin estão por trás da tomada de Três Pinos. Porque é assim que eles conseguem um emprego. Quando foi uma vez que eu ouvi falar de gramáticos? Nunca. Aí surge um novo acordo ortográfico, eles brotam e isso é emprego para gramático. É um cabide de emprego que tem, que são os gramáticos da língua. Os fabricantes de Benjamin da língua portuguesa. Mas vamos falar um pouco da diferença. Por que você vem para o Brasil? Engraçado, todo português, todo brasileiro, quando vai para Portugal, se sente meio em casa. Né? Tem sempre essa frase, parece a casa da avó, parece a casa da... O que você sente quando vem para o Brasil? Sente essa familiaridade? Ou não? Sinto. É óbvio que, se eu vou à Suécia, eu não sinto o mesmo que sinto quando estou no Brasil. É óbvio. É óbvio começar a sentir frio, né? Não, exatamente. Já nem falo disso. Mas é evidente que eu não me sinto estrangeiro no Brasil como me sinto estrangeiro na Suécia. Para já porque há coisas... Por exemplo, eu entro num táxi e eu digo... É curioso isto, todos os carros têm vidros filmados. Em Portugal é proibido os vidros filmados. E o taxista diz, aqui também. E eu simpatizo. Eu simpatizo com essa ideia de que uma coisa é proibida, mas toda a gente faz. Porque isso chama-se Portugal. É isso. Isso foi a gente que deixou. Não tem nada que agradecer. Essa ideia de que há uma coisa que é proibida, mas toda a gente faz, isso é Portugal, pá. Cara, eu odeio um pensamento brasileiro que é a extensão do complexo de vira-lata para os nossos antepassados. Tem muito isso no Brasil. Né? Não, nós não somos uma merda por causa da gente, não. A nossa colonização que é portuguesa, o problema vem lá da colonização. Se fosse inglesa, era diferente, francesa era diferente. Olha para o Haiti, meu filho. Olha para o Quênia. Né? Assim, são países que realmente não existe isso. O Brasil é independente há 200 anos, já era a hora de você, né, da gente, sei lá, parar de culpar os nossos pais. Parece aquele cara de 50 anos, não, porque meus pais, quando eu era pequeno, sabe? Tipo, cara, você é adulto há 200 anos, porra. Eu sou a favor de continuar a culpar os pais, porque a gente deixou, de facto, uma marca. Só que o que vocês fazem é ampliar tudo 20 vezes. A gente joga mais ou menos bem à bola. Vocês jogam muito bem à bola. Nós somos um bocadinho corruptos. Vocês são muito corruptos. É tudo em muito. A gente tem um problema de corrupção em Portugal, mas depois eu leio o jornal brasileiro e digo, a gente não tem assim um problema tão grande. Eu vi aquela edição da Folha que tinha a lista de pessoas que receberam propina e eram várias páginas. Eu preferia que fosse... Está aqui a lista das pessoas que não receberam nada. São estes 7 nomes. E não para, né? É muito engraçado, não para. Sim, as pessoas já estão loucas para acabar. É uma novela, parece muito um seriado que não termina. Parece uma Malhação, que é um seriado nosso, sabe? Não para, não acaba, já deu. E não para, não acaba nunca. É uma novela interminável, assim, essa história da corrupção. Mas eu também acho que vocês reclamam muito em Portugal. Até isso é uma coisa que a gente herdou. Tem aquela música do Sérgio Godinho, só nesse país é que se diz, só nesse país, não é? Em Portugal. Não, no Brasil a gente passa a vida inteira só no Brasil. Se tem uma coisa que o brasileiro tem mania é dizer, além de não ir para frente, é explicar por que o Brasil não vai para frente. Todo mundo tem uma teoria, é por isso que o Brasil não vai para frente, é por isso que o Brasil não vai para frente. E são coisas ridículas, porque as pessoas acham que é só no Brasil mesmo. Tipo assim, tá uma fila, a pessoa fica na fila assim, fila, só no Brasil mesmo para ter fila. Ó o cara ali, foi almoçar ali, só no Brasil mesmo que o funcionário vai almoçar e deixa uma fila dessa, só no Brasil mesmo faz. Outro dia eu juro que eu vi essa frase, parece piada.
parece piada, juro que eu vi isso no Rio de Janeiro, estava, sei lá, 22 graus, e a pessoa falou assim, esse frio, hein? Só no Brasil mesmo. Juro. E eu virei pro cara, eu tive que perguntar, não é só no Brasil, amigo. E ele falou a seguinte frase, sim, claro, é que só no Brasil que faz um frio que a gente não espera que vai fazer. Porque só no Brasil mesmo que o tempo não firma. Que não dá para confiar nem no tempo, só no Brasil. Então a tese dele era que nem o tempo no Brasil é confiável. Então a gente transfere isso até para o tempo, para o sol, que tem nada a ver com isso. Nós tivemos uma ideia, o Gregório e eu, que era uma maneira de vos aborrecer a todos se eu lesse uma crónica do Gregório e ele lesse uma crónica minha. Acho que vai ser um momento muito apropriado para uma sala de espetáculos. Leituras costumam ser sempre emocionantes. Sempre, né? Muito. E é uma maneira de ver que o Gregório, em português de Portugal, continua a ter graça. Esta chama-se Aforismos para a Sabedoria da Vida. O Brasil é um país tão atrasado que a novela das 8 passa às 10. Detesto correntes de mensagens eletrónicas, mesmo que por uma boa causa. Os fins não justificam os e-mails. Visto que eu tive que dizer e-mails. Porque em português de Portugal a gente diz e-mails e já não faz. Nem mais a banana é vendida a preço de banana. Em compensação, a água está vendendo que nem água. Uma ideia. Vender água a preço de banana. Vai vender que nem água. Fiz uma experiência para descobrir quem veio primeiro. Se foi o ovo ou a galinha. E foi a galinha que veio primeiro, quando eu chamei. Eu acho que tu resolveste este problema. É um problema que tem milénios e foi um baixote de carioca. E espera aí. Chega, galinha. É ela, é. Devia ser facílimo resolver uma equação na Roma Antiga. Afinal de contas, x era sempre igual a 10. O disco da Xuxa, tocado ao contrário, revela mensagens satânicas, mas ainda soa melhor que no sentido original. A experiência entre Jesus e Henri Cristo... Eu não sei quem é Henri Cristo. É um cover de Jesus. Certo. A diferença entre Jesus e Henri Cristo é a verba gasta em publicidade. Nunca mais faço comparações porque as comparações são como rios. Merda. A metáfora é uma comparação. Já a comparação é como se fosse uma metáfora. Eu sou um cara bastante paranoico. Tudo o que acontece comigo, eu acho que é porque sou judeu. O que é bastante grave porque eu não sou. A diferença entre a direita e a esquerda é que a direita acha que não existe essa coisa de direita e esquerda. Desde que passou a tomar banho e largou a cocaína, Jorge não fede nem cheira. A pílula do dia seguinte não previne DSTs. Tinham que inventar um preservativo do dia seguinte. Mais vale um pássaro voando do que 2 na mão, se você não quiser problemas com o IBAMA. Há piada só para brasileiros, porque portugueses não sabem o que é o IBAMA. O gato é um cachorro que não precisa tanto de você. E é mesmo. É mesmo. Eu sempre tive cachorro e agora tenho uma gata. E a minha sensação é: cães são filhos crianças e gatos são filhos adolescentes. Ela tolera a minha presença ali, mas... e está sempre a planear assassinar-me. Sempre a olhar para mim sinistramente, como quem diz, eu vou-te apanhar. Isto é só um lema, não é? Por um Estado mais civil. É o que tu queres. Difícil discutir sexo anal. O buraco é mais em baixo. Por uma direita mais humana,
a favor dos direitos humanos. A vida é tipo a hora do Brasil. Repetitiva, longa, cheia de notícia ruim, mas é só o que está passando. Se não quiser ouvir, vai ter que desligar o rádio. Se Jesus transformasse tabaco em maconha, teriam que proibir o vinho. Terminas com Eu estou muito arrependido disso, que são coisas que, sei lá, ficou parecendo, enfim, quem é esse estúpido que escreveu essas merdas? E você lê tão bem, eu fico com vergonha, podia ser coisas melhores. Não. Eu é que estou arrependido porque o Gregório escolheu uma minha, que é muito apropriada, porque fala sobre uma coisa que não existe no Brasil. E, portanto, acho que vamos todos divertir-nos muito. Para piorar, eu consegui desmarcar aqui. Isso é ótimo, porque se calhar passamos à frente este momento. Ah, tá aqui, já achei. Achei. IKEA. Todos sabem o que é IKEA, né? IKEA, loja de móveis, tá. Enlouqueça você mesmo. Os problemas dos clientes do IKEA começam no nome da loja. E diz-se IKEA ou IKEA? E é o IKEA ou a IKEA? São ambiguidades que me deixam indisposto. Não saber a pronúncia correta do nome da loja em que encontro inquieta-me. E desconhecer o gênero a que pertence gera em mim uma insegurança que me inferioriza perante os funcionários. Receio que eles percebam, pelo meu comportamento, que julgo estar no IKEA, quando para eles é evidente que estou na IKEA. As dificuldades, porém, não são apenas semânticas, mas também conceituais. Conceituais, mentira. Toda a gente está convencida de que o IKEA vende móveis baratos, o que não é exatamente verdadeiro. O IKEA vende pilhas de tábuas e molhos de parafusos, que, se tudo correr bem e Deus ajudar, depois de algum esforço, hão de transformar-se em móveis baratos. É uma espécie de Lego para adultos. Não digo que os móveis do IKEA não sejam baratos, o que digo é que não são móveis. Na altura em que os compramos, são um puzzle. A questão, portanto, é saber se o IKEA vende móveis baratos ou puzzles caros. Há dias, comprei no IKEA um móvel chamado Besta. Achei que combinava bem com a minha personalidade. Todo o material de que eu precisava e que tinha que levar até a caixa de pagamento pesava 600 quilos. Percebi melhor o nome do móvel. É preciso vir ao IKEA com uma besta de carga para carregar a tralha toda até a registradora. Este é um dos meus conselhos aos clientes do IKEA. Não vá para lá sem 2 ou 3 mulas. Eu alombei com a meia tonelada. O que poupei nos móveis, gastei no ortopedista. Neste momento, eu tenho 12 estantes e 3 hérnias. É claro que há aspectos positivos. As tábuas já vêm cortadas, o que é melhor do que nada. O IKEA não obriga os clientes a irem para a floresta, cortar as árvores, embora, por vezes, se sinta que não faltará muito para que isso aconteça. Num futuro próximo, é possível que, ao comprar um móvel, o cliente receba um machado, um serrote e um mapa de determinado bosque na Suécia, onde o IKEA tem 2 ou 3 carvalhos debaixo de olho que considera terem potencial para se transformarem, quem sabe, numa mesa de cabeceira engraçada. Por outro lado, há problemas de solução difícil. Os móveis que comprei chegaram a casa em 2 vezes. A equipa que trouxe a primeira parte já não estava lá para montar a segunda. E a equipa que trouxe a segunda recusou-se a mexer no trabalho que tinha sido iniciado pela primeira. Resultado, o cliente pagou 2 transportes, 2 montagens e ficou com um móvel incompleto. Se fosse um cliente qualquer, eu não me importaria. Mas como sou eu, aborrece-me um bocado. Numa loja que vende tudo às peças, que por acaso até encaixam bem umas nas outras, acaba por ser irônico que o serviço de transporte não encaixe bem no serviço de montagem. Idiosincrasias do comércio moderno. Que fazer, então? Cada cliente terá o seu modo de reagir. O meu é este. Para a próxima, pago com um cheque todo cortado aos bocadinhos e junto com um rolo de fita gomada e um livro de instruções. Entrego metade dos confetes num dia e outra metade no outro. E os suecos que montem tudo, se quiserem receber. Isso foi só uma coisa que me aconteceu mesmo e eu basicamente sou eu a resmungar. Uma vez eu fui, depois dessa crónica ter saído, eu fui ao IKEA, ou à IKEA, ou ao IKEA, e o funcionário disse, venha cá. E levou-me lá para dentro, eu pensei que era para me bater, mas era para mostrar que na parede eles tinham lá a crónica afixada.
Isso é uma grande honra. Eu sei. Não é? Mais ou menos. No Brasil, o estado é tão ruim que a gente gostaria muito de ter uma IKEA, na verdade, né? A gente vem montado, mas sei lá, o pessoal, para brasileiro, é um sinônimo de... A gente não sabe desse lado, mas ainda assim é engraçado, sei lá, perceber. Eu adoro falar um pouco de humor, talvez, que a gente não falou. Né, de humor. É um assunto novo. Qual é o limite do humor? Mentira, eu não vou falar isso, não. Pode se rir de tudo, Ricardo? Vamos falar de outra coisa. De humor português. Eu adoro o humor de vocês. Eu tenho uma tese sobre as piadas portuguesas e como é que elas nasceram. Tem um pouco a ver, na minha opinião, com um complexo de Édipo, sim, com uma vontade de matar o pai, assim, de não entender direito. Mas tem também a ver com o fato de que o português tem um humor deadpan, assim, um humor mais sério no inglês, que faz com que muitas coisas sejam piadas e o brasileiro não as perceba. Ou seja, nós é que somos os burros da relação, muitas vezes. Por exemplo, coisas que aconteceram comigo pessoalmente. Perguntar, é verdade, essa história, não é uma piada. Senhor, como é que vem o bacalhau? Sou eu mesmo que o trago. Isso. O que o cara estava fazendo? Ele estava rindo da minha cara. Seu idiota. Ele não estava achando que eu perguntei de verdade como é que ele ia chegar à mesa. Mas o brasileiro, este sim, ingênuo, volta para o Brasil falando, olha que idiota. Ele achou que o... Entendeu? Ou seja, a piada é na gente. Percebam quase todas as histórias de português como, na verdade, é um português te zoando. Certo? Quase sempre. Eu perguntei também uma vez, vocês têm sobremesa? Ele, aqui comigo não. Cá comigo não tem nada. Cara, a piada é sempre com a gente. Cara. Mas eu não conheço esses portugueses porque... No outro dia, um brasileiro disse-me, eu fui a Portugal e aconteceu muitas vezes coisas que eu diria que são anedotas de português. Porque por exemplo, eu perguntei a uma pessoa na rua, desculpa, o senhor sabe que horas são? E ele disse, sei sim. E eu não me encontro com portugueses desses com muita frequência. Eu suponho que haja, mas... Eu acho que é quando vocês veem um brasileiro que vocês querem zoar. Olha, eu vou foder com esse brasileiro aí. Eu acho que tem a ver com isso, cara. Teve uma vez, eu juro, eu estava perdido, também essa história é real, eu estava perdido, fazer peça, ia para Foz, estava no Porto. E a Foz é perto do Porto, não é? Mas é do outro lado, não é? Enfim, eu sei que eu estava muito longe da Foz, porque nós estávamos perdidos há 1 hora entre brasileiros. A gente estava realmente do outro lado. De repente, né, a gente abre, a gente fala, estamos perdidos, não tem que perguntar. Aí tem um senhorzinho sentado assim, já viu, né? A gente abriu o vidro lá, ia abrir o vidro assim, mas não, era assim, vidro, a gente abriu, falou, senhor, desculpa, como é que a gente faz, como é que eu faço para ir para Foz? E o velhinho ficou pensando, falou, para Foz? Eu falei, eu para ir para Foz, eu não ia daqui. Eu te juro. Mas é só o que eu tenho, é aqui. Eu estou aqui. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. O que você está fazendo aqui? Né? Mas a maneira dele falar pra gente é muito engraçada. Mas há uma conspiração, certamente. Há de haver portugueses que dizem, olha, são brasileiros, acho eu. Vai lá tu e ser o mais literal que tu conseguires. Ou talvez tenha a ver com humor. Eu acho que tem a ver com humor. Também eu vou contar uma outra. Vai parecer que eu estou fazendo um monte de... Mas eu juro que é verdade. Eu tenho testemunhas de todas essas histórias. Eu estava uma vez num restaurante e veio o garçom e falou assim, aqui nós temos dois cardápios. Nós temos um cardápio que é o cardápio normal, esse daqui, e nós temos um cardápio que ele é especial porque ele é um menu degustação. Vem primeiro um fruto do mar, depois na segunda parte nós vamos ter uma carne, e na terceira uma sobremesa, tal, etc e tal, sobremesa maravilhosa, que vem com ovos feitos, sei lá onde, etc e tal. Falou, aí ele falou, no final falou, hoje nós só temos menu normal. E ficou meio rindo assim. Eu juro que é verdade. Eu acho que é implicância com o brasileiro, cara. Vocês estão sempre zoando a gente. Eu acho que é isso. Não, eu não teria tanta certeza disso. Acontecem-me coisas também em cafés brasileiros ou em restaurantes brasileiros, mas
mas tem a ver com o facto da maneira como eu falo. Dizem muitas vezes, eu já estou vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Muitas vezes. Mas é sempre supõem que é uma língua estrangeira qualquer. E eu acho que o ponto mais alto desse desentendimento foi num restaurante em que eu perguntei. A pergunta é simples, acho eu. São só 3 palavras. Eu perguntei, tem café expresso? Tem café expresso? E eu espero várias respostas a esta pergunta, não é? Por exemplo, sim ou não. Mas nada me podia preparar para a resposta que eu obtive, que foi yes. E os olhos do empregado iluminaram-se, porque eu perguntei, tem café expresso? E viu-se que ele pensou, espera aí, eu falo inglês? Eu não sabia. Mas é outra coisa, lá está, é outra coisa. Isso dos portugueses é bizarro para mim. Eu te juro que acontece isso, assim como... Mas é verdade, tem essa quantidade de coisas. Uma vez, eu também vou contar, é a última, tá, gente? Eu estava no hotel também, e eu, João, sabe, sou realmente apaixonado por Lisboa. Toda vez que eu vou, eu quero ficar mais, acho que tentando prolongar, e da última vez foi isso que aconteceu. Eu resolvi prolongar uma semana, e o cara do hotel falou, olha, infelizmente, nós não temos reserva, vai ter que trocar de hotel, não tem mais lugar. Não tem mais nada, juro, um quartinho, mudo de quarto em qualquer lugar, não tem mais. Eu falei, tudo bem. Aí, no dia seguinte, acordei, estava fazendo a mala, fiz a mala inteira, aí o cara me liga, o cara do hotel, e fala assim, olha, só para saber, se você vai realmente sair hoje ou se vai ficar mais uma semana. Aí eu falei assim, eu posso ficar mais uma semana? Ele, não. Eu tenho certeza que ele estava rindo. Brasileiro puto comigo. Eu te juro, cara, que é verdade. Enfim, essa é a nossa experiência em Portugal. Mas eu amo, cara, ainda assim, eu sou apaixonado por... Quem é que não seria apaixonado por um país em que lhes dizem que temos uma refeição excelente, mas não hoje? E o quarto é muito bom para ficar, mas não pode. Cara, várias coisas que eu amo em Portugal. Primeiro, as pessoas elas são muito acolhedoras, muito simpáticas, de verdade, muito hospitaleiras e muito... De verdade, você vai num lugar e o cara, imediatamente, todo lugar, o cara quer dar o melhor vinho, o melhor queijo, o melhor... Tem uma coisa de Portugal que é muito legal, que é uma... E não é porque, viram porta de fundos, não. Às vezes é um senhorzinho que não sabe nem que existe internet, às vezes. No interior, ele vem querendo servir. Tem um sentimento de... Sei lá, se sente muito bem-vindo. E tanto é que é um país, e não tem piada nenhuma nisso, é verdade, que o Chile, que agora recebe imigrantes pra caramba, né, que abriu as portas. Eu acho tão legal dentro da Europa, nesse momento hoje, ser um país tão acolhedor, de verdade. Eu acho que isso é muito, muito foda de Portugal. Sim, quer dizer, tens que apanhar um táxi e ver o que é que o taxista te diz sobre acolher gente de outros países. Mas é que eu acho que existe uma conspiração mundial de taxistas. Eles têm um grande grupo de WhatsApp, eu acho. Porque onde quer que você vá, né, eles são aqui e é estranho porque não é necessariamente nem esquerda ou direita, é sempre uma opinião reacionária, seja como for. Aqui em São Paulo é Maluf, no Rio é Brizola, que é um sujeito mais à esquerda, mas são todos brizolistas até hoje. O cara morreu. Mas isso é verdade de certeza. Há um político português de direita que na altura em que isto aconteceu era jornalista. Ele foi a Londres entrevistar a Margaret Thatcher e quando chegou ele disse: a sua popularidade é incrível, porque o taxista que me trouxe disse muito bem de si. E a Margaret Thatcher disse-lhe: taxistas são fascistas em toda a parte do mundo. Eu acho que tem uma espécie de curso que você tem que fazer para entrar e você tem que dar opiniões absurdas. Eu acho que sim. Isso. Em qualquer lugar do planeta. Mas eu acho que Portugal nem esse tipo de táxi eu peguei, assim, de verdade, muito surpreso. Se bem que tem coisas que são bem brasileiras, eu acho. Como, por exemplo, ganhou o melhor cara do mundo, né? O maior português de todos os tempos ganhou o Salazar. Isso é típico do Brasil, assim, em algum lugar, né? Um saudosismo errado, assim. Feito agora no Brasil, cara, esse movimento quero o Brasil de volta, me dá muita aflição isso. Que Brasil você quer de volta? Um país com passado ou escravocrata ou ditatorial ou, né? Gente saudosista no Brasil me deixa um pouco com medo, na verdade. Eu tenho medo de que a pessoa está sentindo saudade.
Né? Em geral, né, a pessoa perdeu algum privilégio para estar com muita saudade, assim, sei lá, na minha vivência, pelo menos. Isso é verdade. Nós fizemos um canal televisivo, organizou um concurso para saber quem tinha sido o maior português de todos os tempos e, em primeiro lugar, ficou o ditador, que nós tivemos que instituiu uma ditadura de 48 anos, uma ditadura com uma polícia política que perseguia, torturava e matava pessoas. Eu fiquei em 76º lugar. Fiquei 2 lugares à frente do Presidente da República que estava antes do que estava antes deste. Por isso, só para ver como as pessoas gostam das nossas figuras políticas. Um palhaço fica à frente, 2 lugares. Mas o ditador é em primeiro. Vamos falar disso, aliás, que a gente sempre acaba falando. Você acha que tem alguma interferência no cenário político? Porque você faz um humor muito político e muito bom, assim. Quem conhece o Ricardo, seu lado político do Ricardo é maravilhoso e muito pertinente sempre. E em questões como o aborto, por exemplo, que ele fez um sketch sensacional, eu tenho certeza de que ele foi que ele influenciou de verdade a opinião pública, assim. Não sei, o que você acha? Que o humorista tem uma função ou serve? Não, eu acho que o humorista tem uma função, que é fazer rir as pessoas. E a questão é... Isso não significa que o humorista não tenha uma posição sobre as coisas, uma posição política sobre as coisas. Mas eu acho que a função dele não é fazer proselitismo, ou ser pedagógico, ou dizer, reparem, o mundo era melhor se fosse assim. É fazer rir as pessoas. O que aconteceu foi, o que o Gregório estava a dizer, houve uma discussão muito grande na sociedade portuguesa há uns anos sobre se o aborto devia ou não ser legalizado. E a sociedade partiu-se ao meio. Estava partida ao meio. Sim, não, havia posições muito extremadas, houve debates, campanha eleitoral, artigos nos jornais, blogs. E nós fizemos esse sketch. O sketch durava 1 minuto e 55 segundos. Nós fizemos esse sketch mas fizemos-lo porque achámos que tinha graça. É claro que o sketch refletia a nossa posição. Nós também nunca escondemos a nossa posição. E depois fez-se o referendo e o sim ganhou. Ou seja, o aborto, neste momento, é legal em Portugal. E houve um analista que disse que o nosso sketch tinha desempenhado um papel. Eu duvido que as pessoas mudem o sentido de voto por causa de um sketch humorístico. As pessoas estejam em casa a dizer aborto nem pensar. O quê? Então sim. Não. Duvido que isso seja assim. Eu acho que a comédia tem muito menos poder do que a gente imagina. Acho que as eleições americanas são a prova de que isso é assim, porque o candidato mais violentamente escarnecido da história ganhou. Não havia dúvida nenhuma. Eu acho que há um humorista americano que votava Trump. Todos os outros votavam contra e eram violentamente críticos do Trump. Mas a gente chega lá nas urnas e ele ganha. E, portanto, eu acho que... E ainda bem, atenção, ainda bem que o nosso trabalho tem menos poder do que as pessoas imaginam. Eu não gostaria de viver numa democracia em que o povo pondera, vai às urnas, põe a cruz e depois eu não gosto, vou para casa, faço 3 piadas e o governo cai. Não, isso não é assim. Não é assim que funciona a democracia. Pá. E, portanto, eu acho que o nosso trabalho é esse. Eu nunca escondi a minha posição. Todas. As pessoas sabem, quando eu abro a boca, sabem o que é que vai sair. Sabem o que... Podem dizer, sim, está bem, mas tu és um comunista. As pessoas já sabem. Mas se eu faço as coisas, eu faço porque acho que têm graça. É uma diferença. Não é para... Eu acho que tentar mudar o mundo através de piadas é como tentar pôr o homem na lua através de doçaria conventual. Não funciona. Não serve para isso. Sim. E mais, eu acho que se o humorista está mais... Eu acho que esse é um dos problemas. É quando se fala de sátira política. A palavra política é adjetivo. O substantivo é sátira. Mas quando se fala de sátira política, há muita gente que está sempre mais interessada em política do que em sátira. Havia aquele programa do Jon Stewart que se chamava Daily Show. Era um programa que toda a gente dizia a mesma coisa. Este programa tem influência política. Este programa, o Jon Stewart, tem uma tendência mais liberal, tem uma inclinação liberal e ele consegue... Não conseguiu nada.
o George Bush, ele era o maior crítico do George Bush. O George Bush foi reeleito com mais 10 milhões de votos do que tinha sido eleito. Ele próprio dá entrevistas a dizer, então, o meu trabalho não tem esse poder. Ele conta sempre uma história muito famosa, que é a história do Peter Cook, é um humorista inglês, a quem uma vez lhe disseram os humoristas mais interventivos da história eram os humoristas que trabalhavam nos cabarés em Berlim nos anos 30. E o Peter Cook disse, sem dúvida nenhuma. Eles mostraram ao Hitler como é que é. E é isso. É claro que não mostraram. E portanto, mas onde eu queria chegar era aqui. A certa altura, por causa disso, por causa da fama do Jon Stewart, da fama do poder do Jon Stewart, desse mito, a Fox News disse, nós vamos criar um programa para combater Jon Stewart. O programa chamava-se The Half an Hour News Hour. E ninguém se lembra dele por uma razão simples. É porque durou 17 episódios. E durou 17 episódios por outra razão simples, que é, eles não estavam interessados em fazer rir, estavam interessados em fazer política. E isso é mau, quando um programa humorístico está mais interessado em política do que em fazer rir as pessoas. O Jon Stewart sempre esteve mais interessado em fazer rir. É claro que ele inclinava para aquele lado, porque toda a equipa de autores inclinava para aquele lado. Mas a primeira preocupação tem de ser fazer rir as pessoas, acho eu. Sim, total. É porque nesse caso específico do aborto, parece muito que você influenciou, e eu continuo acreditando nisso. Eu gosto de acreditar, mesmo que seja uma mentira que me leva para frente, assim como Deus, sabe? Só que eu não acredito em Deus, eu acredito nisso. É algo que te faz ver, olha, o Ricardo Araújo Pereira conseguiu pautar o aborto, então não estraga pra gente, por favor. E, de verdade, foi muito foda. Porque é um momento... Eu sempre me pergunto isso, de verdade. Eu adoro sua resposta, por isso que eu perguntei, embora eu já conhecesse ela. Não, mas eu acho que é aquilo que me comove mais, e de certeza que isto acontece também, é quando uma pessoa vem ter comigo e diz assim, olha, no outro dia aconteceu-me isso. No fim de um programa, uma senhora veio ter comigo e diz assim, olha, sabe, há uns anos a minha mãe teve câncer. Eu estava a viver na Suíça nessa altura. E aquilo foi uma situação de pressão para mim, grave e tal. E havia uma coisa que me fazia rir, que era a sua estupidez. E eu fiquei super orgulhoso disso. Fiquei comovido até. Eu acho que é aí que o humor atua. Ou seja, é nesse ponto. É a destruir o medo e a tornar as coisas um pouco mais menores, as coisas más um pouco menores e tal. Eu tenho muito apreço por isso. Mais do que por vamos deitar este abaixo e pôr outro e... Sim, total. Eu tive a imensa felicidade de ter o Ricardo, não sei se vocês sabem, o Ricardo está escrevendo o programa Greg News comigo. O Ricardo é um dos redatores. Não se pode dizer escrevendo comigo. O que acontece é o Gregório manda-me um texto sobre qual vai ser o tema do programa e eu, a partir de outro hemisfério, mando 3 ou 4 piadas que, ao passar o Atlântico, deixam de ter graça. E que o Gregório, por exemplo, no outro dia, só para vos dar um exemplo... São as melhores, vêm a ser as melhores piadas. Não é verdade, não é verdade. No outro dia foi assim, o programa era sobre o judiciário. E então havia uma coisa que me dava angústia só de ler aquilo, porque ao que parece o vosso país não tem salvação. Que é, há um teto salarial para os funcionários públicos de 34 mil reais por ano. Mas os juízes dizem, com certeza, claro, o salário é esse e não há mais. Nós temos uma coisa que se chama penduricalhos. Um penduricalho que é um subsídio para casa, outro para a escola das crianças, outro para a roupa, outro para todas as coisas que a gente costuma comprar com o salário. E eu achei que a palavra penduricalho era mais um achado brasileiro magnífico. Penduricalhos. Não sabia que isso era uma instituição no Brasil. Mais um trambique. Exato. E então eu sugeri uma coisa, que era... Penduricalhos é muito estranho, porque normalmente o penduricalho é mais pequeno do que a estrutura em que está montado. E aqui é o contrário. São penduricalhos muito maiores do que os 34 mil reais. É como ter uma árvore de Natal do tamanho bonsai, com umas bolas do tamanho de um Volkswagen. E eu mandei isso. E o Gregório Pozo fez uma coisa
E a plateia riu muito mais, não é? Riu muito mais porque o Gregório fez uma coisa que é como você ter é como você ter brincos do tamanho do... E era um gordo brasileiro, quem era? O Gedel Vieira, eu acho. Sim. Claro que me falta essa referência, não é? Falta-me essa... Eu depois vou à net ver o programa, o Greg News. E no outro dia tive que fazer uma pesquisa na internet e agradeço-te por isso, porque havia uma coisa que o Gregório disse: epá, este emprego é dos melhores empregos que há, tirando este só mesmo o do macaco do latino. E eu... Que expressão idiomática brasileira será o macaco do latino? O que é que isso significa? Então fui ver e vi que há de facto uma pessoa chamada Latino que tem mesmo um macaco. E chama macaco 12, porque ele gosta muito do número 12. E aí o macaco 12 foi a única vez que a gente teve um problema com usar a imagem. A gente ia usar a imagem e o advogado alertou: não pode usar a imagem do macaco do latino. Porque é a única imagem realmente protegida no Brasil, você não pode usar de nenhum, porque o latino processa. Por quê? Porque ele está com um problema que ele é proibido ter esse macaco. Então, não... Coisa do Brasil. Ele não pode ter esse macaco. O Ibama tá brigando lá para ter o macaco. Querem tirar ele do 12, que é o macaco dele, que tem realmente uma vida de sultão. E aí a gente não pode mostrar uma foto do 12, porque agora o 12 está... Sei lá, não lembro exatamente. Como ele não pode ter isso, então ele, pelo menos, não pode expor o macaco mais. Ele pode ter, mas ele não pode mais expô-lo, alguma coisa desse tipo. Então, foi a única imagem. A imagem que a gente usa não é do 12, a imagem que a gente usa no programa. Mas, sim, existe o macaco 12, que é o macaco do latino. Como é óbvio, falta-me cultura geral brasileira para participar no programa como deve ser. Mas as piadas mais elegantes e inteligentes são suas, com certeza. Quando se diz piada inteligente, significa aquela que as pessoas dizem... É só isso. É uma coisa que não dá vontade de rir, é só... Mas você acha que existe qualidade, existe alguma valoração no humor? É uma dúvida que eu tenho também, de verdade. Existem humores melhores que outros? Ou você acha, por exemplo, que você pode rir de uma piada errada? Você pode rir de uma piada fascista, ou nazista, ou racista? Ora bem... É possível que você ria de uma piada que seja eticamente errada? Ou o riso está diretamente ligado? Se é engraçado, é bom? Repara, por exemplo, eu acho que é possível rir de uma piada racista. Eu vou dar um exemplo. Estou com medo. Não. Há um humorista americano que se chama Chris Rock, que é negro. E ele tem um sketch, que é ele vai para a rua entrevistar pessoas. E diz: você viu o filme Rocky? Vi. Você viu que o Rocky ganha, no fim, ganha ao Apollo Creed, que é um negro? Sim. Você já viu uma luta, alguma vez, numa luta, um branco ganhar a um negro? E ele: realmente não, nunca. O que é que você acha que é mais ficção científica, o Rocky ou a Guerra das Estrelas? Realmente é capaz de ser o Rocky. Eu acho que, num certo sentido, essa piada é racista. Não há razão nenhuma para os brancos serem piores a lutar do que os negros. Eu achei que ele tinha graça. Agora, o meu ponto é o seguinte. Às vezes uma piada não diz exatamente o que está a dizer. Outras vezes uma piada diz o que parece estar a dizer, mas isso é bom para aliviar uma certa tensão. Ou seja, é melhor que o diga sob a forma de uma piada do que ir fazê-lo. Eu acho que é possível dizer uma piada racista e não ser racista. Eu vou dar só um exemplo. Não é uma piada racista, mas é uma piada que pode ter outras... Há uma anedota que diz assim... Não sei se conhecem essa anedota. É... Um casal acabou de casar e o homem faz questão de levar a noiva numa charrete com um cavalo. Acham romântico isso. E eles vão andando e tal, e o cavalinho tropeça uma vez e a carruagem abana e o homem diz: uma! E eles vão continuar a andar e o cavalo tropeça outra vez e ele diz: duas! E quando o cavalo tropeça a terceira vez e faz abanar a carruagem, o homem diz: três! Puxa de uma pistola e abate o cavalo. Pum! A mulher fica doida. Diz: és uma besta, és um estúpido. Se eu soubesse, nunca tinha casado contigo. Como é que é possível abater o cavalinho desta maneira? Eu não sei como é que é possível. E o homem vira-se para ela e diz-lhe: uma!
Ora, a questão é, a gente está a rir de quê? É que a gente pode argumentar que a gente está a rir da violência doméstica, que a gente está a banalizar a violência doméstica. Eu acho que a gente está a rir da estupidez do homem. E eu levo a mal, como homem, que sejam sempre os homens os estúpidos destas anedotas. Eu rio-me por causa do facto deste homem ser um bruto. Eu acho que às vezes uma piada funciona num nível de realidade alternativa que não é exatamente a nossa. E, portanto, às vezes uma piada pode ter a aparência de uma coisa e é outra. E eu acho que a gente hoje nota isso muito nas redes sociais. A gente escreve uma coisa irónica nas redes sociais e alguém vai tomar aquilo à letra. Vai dizer, o quê? Quando a gente está a dizer o contrário do que parece estar a dizer. Outras vezes a gente faz uma piada e uma piada não é exatamente... interpretar uma piada como se ela... literalmente, é como interpretar um poema literalmente. Ou seja, não funciona. Essa piada que eu acabei de contar, a gente pode argumentar que deve ser banida, porque eu não sei exatamente se o facto de nós termos rido dessa piada ajudou a perpetuar a violência doméstica. Alguém sai daqui dizendo, por acaso gostei. Eu duvido. Não acredito que as coisas funcionem dessa forma. Não, eu também não, mas é uma dúvida também que eu sempre tenho. Se tem piadas que realmente são nojentas, porque eu acho que tem. Eu mas também elas acho. Não tem graça. Isso é diferente. Eu também acho. É claro que eu acho que tem. Para mim, as piores piadas não têm graça, né? Sim, mas é claro que tem piadas. Há uma questão muito diferente, quer dizer, esta piada é nojenta, esta piada é má, não me dá vontade de rir. É diferente de dizer, vamos proibi-la. Eu acho que não deve ser proibido ser estúpido, fazer piadas sem graça. Sim, claro. Não é? Ai, caralho. Eu peguei isso tudo aqui. A gente vai abrir para a plateia, perguntar alguma coisa, talvez? É melhor. Não. Este é o momento em que a gente já não tem nada para dizer. Pode levantar a mão. Calma, um de cada vez só. Calma. Não há mesmo uma senhora assim. Sim. Oi, Ricardo. Bom, fico feliz que você não tenha vindo dessa vez do metrô da Cristas, né? Como da outra vez que você esteve aqui em São Paulo. E, enfim, é uma pergunta para você, para o Gregório. Para você, eu gostaria de saber como foi entrevistar o John Cleese, se ele realmente deu o e-mail para você, se você está entupindo a caixa dele, para falar sobre bromance. E aí é para você, Gregório. Podemos falar de bromance ou a Beatriz gosta lá, vai ficar com os ciúmes? É isso. Atenção, é preciso descodificar todo o discurso desta senhora, porque ela... O metro da Cristas só funciona para o público português que esteja atento aos jornais, porque a Cristas é uma política portuguesa que quer fazer mais 170 estações de metro em Lisboa. E, portanto, sobre ti ela também fez uma referência a uma humorista portuguesa que tu deves ter conhecido, não é? Beatriz gosta. Qual era a minha pergunta? Já não me lembro qual era a minha. Sobre o John Cleese. O John Cleese, exato. Não, sim. Foi entrevistar o Isso, muito obrigado. O que aconteceu foi, o John Cleese publicou uma autobiografia, e ela foi traduzida lá em Portugal, e eu fiz o prefácio, e depois uma revista onde eu escrevo quis que eu entrevistasse o John Cleese. E eu entrevistei-o com muito medo, porque ele tem fama de ser ter uma personalidade terrível. Eu entrevistei-o através de Skype, acho que era assim. E, para minha surpresa, não só o John Cleese não foi desagradável, como a todo o passo eu dizia coisas... Eu tinha-me esforçado muito, não é? Na verdade, ao falar com Deus, gente, primeiro prepara-se. E a cada passo ele dizia, essa pergunta é bem interessante. E eu vou pôr isto. A pergunta é muito interessante. Opa, isso é sim, senhor. Oh, Ricardo, isso é tão engraçado. Oh, Ricardo, olha, eu vou-te dar o meu e-mail. Eu vou dizer à minha assistente para ela te dar o meu e-mail. E a gente tem que se encontrar. A gente tem de se encontrar. Eu fiz um pouco de xixi nas calças quando ele disse isso. A assistente dele deu-me o e-mail, deu-me o e-mail dele, e eu até hoje
nunca escrevi ao John Cleese, como é óbvio. Já comecei várias vezes um mail e fiz sempre delete e fui para casa, fui dormir. É claro que eu não consigo. Não dá. Não, é óbvio que não. O que é que eu... Bom dia, não. Eu uma vez também fui numa plateia, tem uma coletiva de imprensa, e eu fui lá porque eu ia escrever para a Folha sobre o espetáculo deles, tal. Eu consegui, ficava assim. A Mora falou, yes, you. Aí eu primeiro falei, I'm Brazilian. Ele falou, you lucky bastard. Aí eu falei, minha pergunta era, você tem... Minha troca também com ele foi intensa, vamos ver que foi uma amizade longa. Porque eu perguntei assim, tem alguma coisa de humor hoje em dia que vocês gostem, que vocês acompanhem? Aí ele deu um tempo e falou, não. Próxima pergunta. E essa foi minha troca com o John Cleese. Eu fechei a cara dele, achei isso maravilhoso. Mas toda a gente diz que ele é terrível. Eu vi uma vez um documentário... Quem é que fez isto? Eu vi um documentário sobre o John Cleese e o carro dele, ele mora em Los Angeles, e o carro dele tem um autocolante que diz, eu adoro gatos, sabem mesmo a galinha. Não sabia. Quanto a Beatriz gosta, quem não sabe, é uma moça que tem uns vlogs em Portugal, que ela conta histórias fictícias, em geral, sobre as pessoas. E ela contou uma história sobre mim, obviamente fictícia. Não, que ela teria me encontrado no Porto, que a gente tinha se pegado, tinha transado no estacionamento, etc. e tal. Essa história, ela é obviamente fictícia e eu posso provar, porque ela diz que eu tenho um pau enorme. Isso todos no Brasil sabem que é mentira. E eu posso provar. E ela diz que ela, sei lá o que, nem estava no Porto nesse dia, que eu saiba, eu acho, enfim. Mas eu adoro ela, acho ela muito engraçada. Seria mesmo que seria enorme nesse caso, não é? Exatamente. Se tu nem estavas no Porto. Exatamente. Mas o a quem quiser ver, ela é super divertida, eu acho ela muito engraçada, só é uma obra de ficção. Obrigado. Eu propunha que continuassem a fazer isto, ou seja, de pedir a palavra em sítios bem diferentes da sala, que é para a moça ter de fazer um percurso aeróbica também. Boa noite. Eu tenho duas perguntas para o Ricardo e uma para você, Gregório. Ricardo, eu fiquei curiosa para saber como é que foi essa parceria, como é que aconteceu, como é que vocês se conheceram. Queria que vocês Conhece o Tinder? Super conectados, legal. E outra coisa, os portugueses, eles gostam das piadas sobre portugueses que nós contamos aqui ou não? Gregório, bebeste, foi? É uma boa pergunta, Gregório. E eu ia perguntar, se não fosse a senhora não perguntasse, eu perguntaria. Sabe, o que aconteceu foi... Eu acho que tudo começou quando a Porta dos Fundos foi a Portugal. Eu era fã. Alguém me convidou para fazer uma coisa deste tipo num teatro português com a Porta dos Fundos, sendo que eu era uma espécie de pivô a entrevistar os elementos da Porta dos Fundos. Tinha um fraquinho pelo Gregório. E então o que eu fiz foi o seguinte, eu comprei uma série de produtos portugueses do género queijo, sardinha em lata, uma série de coisas, enchi sacos para dar um saco a cada elemento da Porta dos Fundos, e além disso ao Gregório ainda comprei um saco com livros de vários poetas portugueses, porque eu sabia que isso era uma coisa que talvez lhe interessasse. Fazia bastante calor nesse dia, e eu fui ter com eles ao hotel, com 17 sacos bastante pesados de tralhas que eu tinha comprado. Então eu cheguei ao pé deles a suar com muita intensidade e dei-lhes aquilo e foi isso. Foi... Imagina, isso você chega em Portugal e esse cara já era muito fã dele e no hotel não era um saco, era uma espécie de baú, literalmente, de presentes embrulhado, presentes do Ricardo Araújo Pereira, preciosidades de Portugal, da poesia aos queijos, passando por vinhos. Realmente é um homão da porra, como se diz no Brasil, não é? Que homem. Mas o António Tabet
levou a mal. Ele disse, que é isso? Para o Gregório há livros e para mim nada. E então ainda hoje estamos com relações muito frias, o António e eu. Sobre as anedotas, eu tenho família em São Paulo, família que já mora em São Paulo há muito tempo. É possível que eles não gostem muito. Eu não tenho nada contra. Eu acho que mesmo eles já ganharam uma pele mais grossa e já não se importam com isso. Eu acho que isso... Contar anedotas depreciativas sobre uns e os outros... Há um filósofo esloveno que se chama Slavoj Žižek. Ele é muito engraçado a falar, porque parece aquele pato dos desenhos animados. Dos desenhos. Fala assim. Não se percebe bem, ele é muito entusiasmado. Cospe. E ele diz uma coisa interessante. Ele é esloveno, e às vezes um esloveno, um croata e um sérvio juntam-se. E os primeiros 10 minutos, para quebrar o gelo, são anedotas desagradáveis sobre uns e os outros. E isso é uma coisa curiosa da comédia, que parece uma agressão, mas é um movimento de aproximação. Eu lembro-me dos meus primos, quando as Mamonas Assassinas lançaram aquele álbum que tinha uma música que se chamava Vira Vira. Era um vira do Minho e era um português que fui convidado para uma suruba, não sei o quê, e eu fiquei monoteta porque apalparam-me, não sei o quê, era uma coisa assim, uma coisa dura mesmo. E a minha prima cá disse, toma lá o disco, eu não quero esse disco aqui. Eu adorei aquilo, adorei as Mamonas Assassinas, fiquei com muita pena quando foi o acidente. Achei que eles eram muito engraçados. Eu adorava tê-los conhecido e achei que aquilo tinha graça. Roda, roda, vira, solta, roda e vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém assim. Mas é engraçado que é uma piada, piada de português, não sei se é um sentimento só meu, mas de vocês também, velha, tipo, é uma coisa que está morrendo. É difícil você ver uma pessoa mais jovem contando uma história. Minha avó, por exemplo, adorava. Já na minha geração não tem, eu acho que está morrendo, é uma cultura que está, né? Tem a ver, sei lá, eu acho que a gente talvez esteja começando a superar esse momento, sei lá. É estranho quando alguém fala, então, vou contar aqui uma coisa, o português, as pessoas já olham, o quê? Você vai contar uma piada, é meio para ver, para comer, sabe? É uma piada meio... É um trocadilho idiota, assim, sei lá. Anedotas, de modo geral, estão morrendo, infelizmente, um pouco. Mas as anedotas do fulano tem pouco. Sempre tinha aquele tio, né, no churrasco que contava. Esses tios estão morrendo. Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Aqui em cima. Aqui em cima. Tá, estamos vendo. Eu por menos eu pensei que era Nosso Senhor. Deusa, né? Exato. A deusa, a versão madura da deusa. Então, a minha pergunta é a seguinte, na verdade são duas perguntas. A primeira, eu gostaria que vocês falassem qual é a fonte de inspiração. O que vocês leem, o que vocês assistem? Vocês eram meio nerd quando vocês eram pequenos? O que vocês faziam? Vocês ficam olhando na internet? Onde vocês buscam esse cabedal de inspiração? E eu sou fã, especialmente, do Gregório Poeta, que publica na Piauí. Eu até recortei e botei no meu lugar do Feng Shui para eu arrumar um namorado. Não resolveu, mas eu continuo lá. A culpa é minha, desculpa. E a segunda é se vocês se consideram bufões ou palhaços. Porque o bufão ri dos outros, né? E o palhaço ri de si mesmo. Obrigada. Ótima pergunta. Estou me sentindo o John Cleese aqui, mas ótima pergunta interessante. Depois eu vou te dar meu e-mail. Eu tenho 54. Na flor da idade. Até me desconcentrou aqui. O que a gente lê, o que eu leio... Cara, eu adoro ler sobre comédia. Por acaso, uma das coisas que eu mais gosto de ler. Aliás, o livro do Ricardo é maravilhoso. Vai lançar aqui no Rio? No Brasil? No Rio. Carioca é tão autocentrado que chama Brasil de Rio, né? Aqui nesse grande Rio do Epoque El Chui. Vai lançar no Brasil? Não, aqui é Bárbara Bulhosa, nossa editora em comum. Palmas para ela. Bárbara Bulhosa está aqui.
E é um livro muito bom sobre comédia. O Ricardo, além de ser esse humorista na prática, também é um teórico do humor sensacional. Esse livro é muito bom, é sobre humor. E eu adoro ler de modo geral sobre humor. Acho que ajuda muito a fazer piadas. É algo que, pelo menos para mim, né, entender como as piadas funcionam é uma coisa que sempre me fascinou. Por que se está rindo disso? Do que é que se ri? Como é que se ri? E por que se ri? Né? Para mim é muito fascinante isso. Então, sei lá, eu gosto muito de ler. Isso tem uma... sei lá... O jornal é sempre uma boa fonte também, né? Os fatos. Eu gosto de ler jornal ainda. Eu acho que eles são inspiradores. São tristes, deprimentes, mas são inspiradores às vezes. Eu acho que dá para tirar alguma coisa. E que mais? Sério, eu adoro ver seriados bobos, assim, perco um tempo enorme. Embora hoje em dia eu perca mais tempo escolhendo o seriado no Netflix do que vendo. E eu acho que isso é o mal dos nossos tempos. E eu já prometi para mim mesmo que eu não vou escolher nada vendo. Eu vou escolher antes e depois eu vou ver. Porque eu estava passando 2h30 por dia escolhendo coisas. Mas eu vejo muito, eu adoro, sei lá, tenho visto House of Cards, a nova temporada, muito boa, maravilhosa. E que mais? Tenho acompanhado o John Oliver, né, que eu faço o programa da HBO também, e ele tem uma coisa que tem muito a ver. Desde que eu comecei a fazer, ele resolveu entrar nessa, estranhíssimo. Mentira. Daqui ele faz uma parada lá que é uma das nossas inspirações. Então tenho também acompanhado esse tipo de humor e tal. E o Ricardo escreve semanalmente na Folha agora para a nossa glória. Que mais? Bom, sua vez. Obrigado. É exatamente o que o Gregório diz. Aquilo que a gente chama inspiração pode vir do jornal, pode ser um acontecimento, ou pode ser às vezes uma coisa na rua que a gente vê. Às vezes, no outro dia, assim, num relance, eu vi um moço, era um rapaz, mas pareceu-me que era uma velha. Visto de trás, parecia uma velha. E eu achei isso muito interessante. Eu fiz um sketch sobre um homem cujo filho, visto de trás, parece uma velha. E isso serviu para eu pôr pão na mesa das minhas filhas. Por exemplo, às vezes até coisas que não são humorísticas. Eu acho que a leitura é o principal, acho eu. A leitura é uma espécie de academia da imaginação, não é? É onde a gente vai exercitar a imaginação. E às vezes até a ler coisas que não são humorísticas. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez, foi aqui no Brasil, aliás, eu estava a ler um livro, estava de férias cá e estava a ler um livro do Joseph Conrad, um livro muito conhecido que se chama No Coração das Trevas, Heart of Darkness. É um livro em que não tem nada de humorístico. Um homem vai fazer uma viagem de barco, subir um rio para ir ter com outro homem que lá está no meio da selva. E nessa subida de rio dentro do barco, o homem vai preocupado porque há um canibal a bordo. E ele diz, a certa altura ele fica um pouco mais tranquilo. Ele diz, eu fiquei mais tranquilo porque pareceu-me que o canibal estava mais interessado no corpo do nosso outro companheiro de viagem do que no meu. E eu pensei que isso era, ao mesmo tempo que tranquiliza, também ofende, não é? O que é que o meu corpo tem que não é bom para o seu dente? O que é que... Não sou tenro, não sou apetitoso. E eu imaginei isso, fiz um texto em que uma senhora fazia uma viagem com a filha e nisto alguns canibais queriam cozinhar uma das pessoas daquela excursão e escolheram a filha da vizinha dela. E ela disse, não, para. A minha filha é obviamente a escolha acertada aqui. Ela tem a melhor carne. Esta menina foi criada com legumes, com, de vez em quando, um bife de vitela, enquanto a filha da minha vizinha só come doces e porcarias. E pronto, esse foi um pretexto para eu imaginar que uma mãe poderia recomendar a canibais o corpo da filha para um guisado. E é a minha vida. E antes de terminar, que já estão fazendo sinais para a gente terminar, o Palhaço Bufão, eu acho uma ótima denominação essa, que eu também não sei se eu... enfim, acho uma boa. Eu acho que é sempre mais saudável você rir primeiro de si mesmo, né, e depois dos outros, nessa ordem assim. Eu acho que é importante rir dos dois, mas é sempre bom começar rindo de si mesmo. Eu acho que para poder rir dos outros tem que antes, né, rir de você. Eu pelo menos tento, não sei se sempre consigo, mas acho que o principal objeto de ridículo tem que ser, né, nós mesmos assim.
Acho que a última coisa que a gente pode é se levar a sério. Aliás, as pessoas voltam e me chamam, isso me irrita, chamam Trump, Bolsonaro, que é de palhaços, e eu acho um desrespeito fodido com o palhaço. De verdade, porque o palhaço, antes de mais nada, ele é um sujeito despido de vaidade, ele é um sujeito que fala a verdade. É tudo que esses caras não são. Esses caras são montados, são fake. Eles não são palhaços, eles são talvez bufões, ou talvez nem isso. Eles são... eu não consigo nem achar graça. Os fãs, quem gosta deles acha, né? O que é muito preocupante, aliás. As pessoas gostam de Bolsonaro como quem gosta de humorista. Eles nem concorda, mas curte lá, Bolsonaro zoeiro, esse cara é hilário, morre de rir com meme. Para mim é um conceito de humor que eu desconheço. Dizer que hilário, ele falou que... Gente, só a tortura salva. É hilário isso, né? Maravilhoso. Que o Ustra vive, o grande lema dele, que o brilhante Ustra... A graça disso está me escapando ainda. Assim. Eu estou tentando entender, mas está difícil para caralho entender. Mas as pessoas admiram eles por um viés cômico, e não tem como negar isso. E eu acho muito preocupante que o lugar do humor esteja sendo ocupado por esse tipo de fascista. Assim. Acho muito triste para o humor. E vamos lembrar que eles não são palhaços. O palhaço não tem nada a ver com isso. É o oposto disso, para mim, pelo menos. Isso, eu subscrevo. Está ali um senhor que quer fazer uma pergunta, assim. Olá, Ricardo. Olá, Gregório. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Eu vim para o Brasil há 7 anos atrás. E primeiro eu queria partilhar esta história, que é bem rápida. Quando eu vim para o Brasil, eu vim com um grupo de amigos e era difícil, as pessoas não nos entendiam por sermos portugueses e tal. Agora o meu sotaque já mudou um pouco. Mas, na época, um amigo que trabalhava com administração, ele voltou de uma reunião todo contente. Porquê é que estás tão contente? Porque me entenderam. Mas o que é que tu fizeste para te entender? Eu imitei o Ricardo Araújo Pereira a imitar o José Sócrates. O José Sócrates era o antigo primeiro-ministro português. E ele falava assim, de um jeito. O Ricardo, obviamente, fará isto muito melhor. De uma forma, alongando as vogais que os brasileiros entendiam muito bem. Por isso, muito obrigado, Ricardo. Um aplauso para ti, já desde agora. Oi. A minha pergunta tem a ver com o facto de, quando eu vim para o Brasil, o primeiro-ministro é o José Sócrates, que agora está preso em Portugal. Entretanto, subiu outro primeiro-ministro, que foi o Pedro Passos Coelho, nos tempos da crise, e foi a maior loucura que aconteceu em Portugal nos últimos tempos. Entretanto, o Brasil estava relativamente calmo, teve o Lula e teve a Dilma, nos Estados Unidos havia o Obama. Agora, parece que o mundo está todo completamente louco e Portugal, o governo parece relativamente sensato. Eu queria só saber qual a opinião de vocês sobre este momento no Brasil, Portugal, no mundo, enfim. Obrigado. Ora, eu é que agradeço a sua pergunta. Eu, como português, acho estranhíssimo que isso que disse, que é, de repente, Portugal é um oásis de sensatez num mundo completamente louco. Ou seja, de repente, o facto de um louco como o Donald Trump ter a falangeta no botão das armas nucleares é especialmente trágica para nós, porque agora que a gente acertou, Portugal está com crescimento económico mesmo, uma coisa... Eu nasci em 1974 e eu sempre ouvi Portugal está em crise, Portugal que está em crise, Portugal está em crise, esta crise de Portugal... Sempre. E, de repente, agora há crescimento económico. É logo agora que o mundo pode acabar. Parece de propósito, não é? E se acabar agora, para os brasileiros, não é assim tão mau. Não é? Também o mundo não está assim tão bom para a gente ficar com pena disto acabar. Mas para nós não está mal. Agora, mas eu também digo o seguinte... O facto de o mundo poder acabar a qualquer altura, daquele maluco da Coreia do Norte poder lançar uma bomba e o outro lançar outra e elas das duas caírem muito provavelmente em cima de Portugal, que fica a meio caminho. Há qualquer coisa nisso que não é má, até antes pelo contrário. A comida sabe melhor. Porque a gente pensa, isto pode ser a última feijoada que eu como na vida. E a gente saboreia mais, é tudo mais. E a gente pensa... Olha aquela flor, como é que se chama esta flor? Eu nunca sei o nome das flores. Vou aprender. E por causa disso. Porque quando as coisas podem acabar, eu acho que a gente se diverte mais.
Eu tenho visto todo mundo. Acho que eu vou para Portugal, virou uma espécie de bordão, né? Acho que eu vou para Portugal, é o novo Uruguai, que é, por sua vez, enfim, é uma passárgada, assim, em algum lugar da gente hoje em dia. Acho que eu vou para Portugal, eu mesmo falo isso todo dia. Mas no Brasil, eu queria dizer que não está num momento tão maluco, não. A gente está num momento bem unido. Eu sinto que o Brasil inteiro está pensando a mesma coisa, que é fica, Temer, na Rússia. Fica. O Brasil inteiro exclama isso. Fica, cara. Volta não. Aliás, na Rússia, não. Na Rússia, ele chamou de Rússia Soviética. Na agenda tem viagem do presidente à Rússia Soviética, que ainda não informaram ele. Ele deve estar lá achando que a Rússia não é soviética. Tipo, adeus Temer. Ele está lá, ele não pode saber que acabou. Ele vai morrer de saudade do Stalin. Ele não sabe ainda que o pessoal morreu, gente. Deixa ele quieto. Ele está lá achando que está na União Soviética. E já que é para passar em países que não existem mais, né, podia aproveitar e passar na Transilvânia, dar um beijo na família, dar um abraço no Drácula. Ô, primo! Nosferatu, tio Nosferatu. Podia aproveitar, né? Aproveita a viagem. Fica por lá. Nossa, me parece que está tudo muito bem, né? Que a gente está muito feliz. Olha que legal, sem Temer aí. Eu queria apavorar todos vocês e lembrar que o presidente no Brasil hoje é o Rodrigo Maia. Chupa essa manga. Sim, é o Baby o Porquinho Atrapalhado. Com vocês, o Rodrigo Maia hoje é o presidente do país. Parece muito um filme da Sessão da Tarde, sabe? Presidente por acaso. Adam Sandler. 1001 travessuras de um presidente retardado. É isso, gente. Assim terminamos, que, né, que já estão fazendo 1000 sinais pra gente. Só queria fazer uma última pergunta. Pode, rapidinho? Aqui. Não? Obrigado a todos. Muito obrigado.